Stephen Curry se machucou e agora Golden State Warriors. Tem jeito? Acho que tem, hein? Seja bem-vindo ao Papo DR, aqui estamos na análise do Guizão, então se você ainda não conhece esse canal, está chegando agora aqui, já se inscreve nele, deixa seu like, se puder, dá aquela hypada naquele vídeo. Lembrando que temos as playlists lá nesse canal, a playlist da análise do Guizão, que tem todos esses vídeos que eu faço, principalmente agora, época de playoff, né? Tá rolando bastante coisa interessante pra gente falar, né? E tem a playlist do Papo DR, que vocês sabem que todo dia, de segunda a sexta, a gente tá aqui, eu e a Gabriela, para falar sobre o que aconteceu de melhor na noite da NBA, tá? Principalmente da NBA, mas a gente fala de outros esportes também, principalmente quando tá indo em temporada. Agora a NBA tá pegando fogo, a gente tá aqui mandando ver sobre os playoffs da NBA, tá? Gente, jogo número 1 entre Golden State Warriors e Minnesota, o Golden State ganhou, a gente já sabe e tal, e o Stephen Curry saiu machucado ainda no segundo quarto, né? E isso acaba sendo um problema para o Golden State, é claro, sem a sua principal estrela no jogo, você tem uma preocupação. Mas a defesa do Golden State Warriors segurou demais a onda, né? Manteve aí o time do Minnesota em menos de 90 pontos, é só a segunda vez na temporada que o time do Minnesota faz menos de 90 pontos esse ano aqui, né? E quais foram as estratégias do Golden State para diminuir esse volume e para que a defesa, né? Quando você tem uma defesa forte, sólida, mesmo sem estar com o seu principal jogador no ataque, né? Você tem uma tranquilidade, uma confiança maior, porque você sabe que se você errar no ataque, defensivamente você está sustentando muito bem. E a principal estratégia do Golden State foi o quê? Fazer com que o Anthony Edwards fosse bem marcado, né? Que tentar tirar o volume de jogo dele, ou se ele arremessar, que seja muito bem marcado e que o percentual de arremesso caia, né? E funcionou principalmente no primeiro tempo, né? 0 de 8 nos arremessos de quadra pro Anthony Edwards no primeiro tempo, depois ele foi 9 de 14 no segundo, melhorou bastante, é verdade, né? Mas ele fez apenas um ponto e foi nesse momento aí que o Golden State abriu uma boa vantagem, até o terceiro quarto eles chegaram a abrir 23 pontos de vantagem, exatamente por essa defesa feita no Anthony Edwards. Nos outros vídeos que eu já fiz aqui, inclusive no Papo DR, eu venho falando isso. A defesa do Golden State, ela é melhor que a defesa do Los Angeles Lakers, né? E por isso que o Minnesota tinha que estar atento a essa série, né? Porque naquelas situações de 1 contra 1 que eles fizeram contra os Lakers, funcionou muito bem porque a rotação não era boa. Agora é uma outra rotação e é exatamente esse ponto que nós vamos ver aqui agora nesses vídeos. Começando com a primeira situação aqui, a gente vê, né? Tem uma situação de bloqueio na bola. O Julius Randle com o Anthony Edwards, né? O Kevin Looney e o Kuminga defendendo eles. E vão fazer o quê? Querem tirar a bola do Anthony Edwards. Vai ter uma dobra e a gente já vê como a rotação do Podziemski está pronta aqui para sair, né? E o que vai acontecer? Até a rotação da equipe está pronta. Então a gente vê o Jimmy Butler pronto para pegar o cara que vai chegar próximo à cesta ali, o Jaden McDaniels, enquanto o Buddy Hield vai estar numa situação em que ele tem que sair em um dos dois, para onde a bola for, né? Depois, claro, conta com um pouquinho da sorte, o Luciano perdeu o controle do corpo aqui e entregou a bola na mão do Buddy Hield, né? Outra situação de bloqueio, agora quem está envolvido, né, é o Jimmy Butler e o Podziemski. Aqui pode ser uma situação de troca. A anterior era difícil porque senão você deixa o Kevin Looney com o Anthony Edwards. Mas aqui uma situação de troca, que a gente vai ver o Anthony Edwards tentando atacar. A gente vai ver uma ajuda do Jimmy Butler continuar um pouquinho nessa situação e o Buddy Hield já pronto para fazer a rotação defensiva. Nesse momento o que acontece? Tem 3 jogadores no Anthony Edwards. A ideia é que ele não tenha a bola na mão ou que ele arremesse contra mais de um jogador. Mas aqui o Jimmy Butler, inteligentemente, ele vai ver o quê? Já tem o Buddy Hield na ajuda? Não precisa ficar 3 com ele. 2 é mais do que o suficiente. Ele vai voltar no Julius Randle, a gente vai ver o Kevin Looney e o Gary Payton fechando a área, quer dizer, ou pelo menos mostrando. Depois eles acabam voltando com seus homens, né? Porque já que está bem marcado. Tem um erro e depois, claro, está desgastado ali o Anthony Edwards para não conseguir fazer essa cesta de novo. Aqui, situação de praticamente isolation aqui, né? O Anthony Edwards no 1 contra 1 contra o Gary Payton. A gente já vê o Jimmy Butler, ele está defendendo o Julius Randle, que é um jogador perigoso, mas qual que é o plano de jogo?
tirar o volume do Anthony Edwards. Então ele fica distante até. E a gente olha, tanto o Draymond Green quanto o Podziemski já olhando para o lado de cá, esperando já para ficar pronto para fazer essa rotação, que é exatamente o que vai acontecer aqui nesse momento. Tem o corte do Anthony Edwards, vai vir o Draymond Green para fazer essa ajuda e o Podziemski para tirar o Gobert desse rebote, né? E nesse momento aqui, quando ele faz esse arremesso, quando ele vai para a cesta, são 6 jogadores dentro do garrafão. É muita mão, é muito difícil fazer uma cesta nessa situação aqui, tá? E aí, é rebote, que uma coisa, aliás, que a gente viu muito bem do Golden State, eu já vou falar mais daqui a pouco sobre essa questão dos rebotes, tá? Outra situação de bloqueio, Jimmy Butler e Gary Payton movido, troca nessa situação de novo, né? O Anthony Edwards vai atacar o Jimmy Butler, de novo aqui, ó, o Draymond Green pronto para fazer ajuda, o Podziemski pronto para cobrir o Gobert aqui, e o Buddy Hield vai ficar com 2 na situação do lado contrário, né? O Anthony Edwards vai continuar atacando contra 2 jogadores e acabou sendo muito bem marcado nessa situação aqui mais uma vez. O que eu tinha para falar dos rebotes é que, também outra coisa que eu falei, o time do Houston foi uma bela preparação para o Golden State para jogar contra esse time do Minnesota. Por quê? Questão de vantagem de tamanho, questão de rebotes. E o Golden State fez um ótimo trabalho nos rebotes desse jogo. Ah, mas o Minnesota pegou 12 rebotes ofensivos? Pegou, né? Mas o Golden State pegou 18 rebotes ofensivos. No total dos rebotes, o Golden State tem uma vantagem de 10, foi 51-41. Ou seja, esse trabalho da rotação defensiva e depois de fazer esse bloqueio de rebote, principalmente no Gobert, né, que é o cara que fica mais próximo do ar ali, mesmo por homens pequenos, né, o Podziemski fez isso muito bem, o Jimmy Butler, a gente vai até ver um outro lance aqui, que também teve uma situação dessa que o Gui Santos foi participar, né? Então isso tudo é um trabalho de equipe defensivo, né? Além dessa situação de tirar o Anthony Edwards do jogo, ou fazer com que ele tenha muita dificuldade em arremessar, em fazer as cestas, a gente viu uma reatividade defensiva muito grande. O que é isso? Né? É você fazer múltiplos esforços, é forçar com que o ataque faça alguma coisa diferente, que ele hesite, que ele tenha que dar um passe a mais, que tenha que gastar mais um pouco de tempo e deixar com que o relógio também sufoque o ataque, né? E isso a gente vai ver em situações, numa situação de defesa por zona, numa situação de defesa individual em que a defesa não para de rodar, né? E numa última situação em que o Julius Randle ele vai ficar numa situação de 1 contra 1 e que pro Golden State tá bom, que ele jogue no 1 contra 1. Tá? Que um contra um bom defensor é uma boa situação para o Golden State Warriors. Então se liga nesses lances aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeira ação, a gente vai ver uma defesa por zona aqui, ó, 3-2, ó, 3 na frente, 2 atrás, por mais que o Quinton Post esteja alto aqui, ele é o homem que vai ficar por trás. A gente vai ver como que defende essa defesa por zona, né? O Curry saindo lá, a gente vai ter o Mike Conley saindo lá no corner, e é claro que o Draymond Green tem que sair nele, e o Quinton Post tem que vir para cá. O Draymond Green cai na finta, mas aí é o que eu falo da reatividade da defesa sempre pronta. O Curry já está pronto aqui para fazer essa ajuda e o Buddy Hield tirando o homem do meio, que é o ponto fraco da defesa por zona, né? O que vai acontecer aqui? Vai ter um passe longo, alto, mas que dá tempo do Buddy Hield chegar para contestar esse arremesso, ou seja, arremessos contestados são mais difíceis de acertar, né? E é o que está fazendo bem o Golden State Warriors. Aqui numa situação de defesa homem, mas olha só de novo aqui, reatividade, uma pequena ajuda do Buddy Hield, já está pronto para voltar no homem. A mesma coisa faz o Gary Payton, ajuda e volta e cada um com o seu homem de novo, né? Defendendo muito bem, situação de 1 contra 1. Vantagem de tamanho, a gente vai ver aqui do Julius Randle contra o Podziemski. Qual que é a situação de ajuda? O Draymond Green pronto para fazer essa primeira ajuda, o Jimmy Butler ali já atento, ele tá com o Gobert, mas ele tá pronto para sair num eventual passe para o arremessador aqui na zona morta, né? Então assim, tem a vantagem? Tem, mas eles sabem disso, eles conseguem conviver com isso. Teve um passe, de novo, sai no closeout, força o jogador do Minnesota a fazer mais um corte, mais um drible, Podziemski pronto para fazer a rotação novamente aqui, né? E a gente tá vendo o Draymond Green com o Gobert e o Buddy Hield também congestionando a área, né? Atenção no Buddy Hield, porque aqui, ó, enquanto a bola voa, ele já começa a correr para contestar mais um arremesso, e aí de novo, bola, arremesso errado de 3 pontos. E aqui a última situação que eu falei para vocês, o Julius Randle no 1 contra 1.
Contra o Kevin Looney, tem vantagem? Eu acho que não. Kevin Looney é um bom defensor, principalmente quanto mais próximo à cesta você chega, ele é um bom defensor. O que a gente vai ver aqui, ó? Cada um no seu, lógico, um pouquinho de posição de ajuda, mas numa distância em que todo mundo consegue chegar caso o Julius Randle passe essa bola. Ele vai continuar jogando no 1 contra 1, e aí atenção, né? Depois que ele faz o arremesso, esse ponto aqui, ó, quem tá aqui embaixo com o Gobert? É o Podziemski, que não tem vantagem, e aí é o trabalho do Gui Santos. O Gui Santos saiu lá do Jaden McDaniels e veio ajudar aqui o Podziemski nesse rebote defensivo para pegar a bola. Trabalho defensivo, mas a boa movimentação de bola no ataque. Continuou, né? Aproveitando as situações do Buddy Hield, o Jimmy Butler no momento certo colocou a bola embaixo do braço também, que foi lá no último quarto, né? Agora, para Minnesota, qual que é a solução aqui? Né? É tentar tomar decisões um pouco mais rápidas. É o Anthony Edwards entender que cada vez que ele bater para dentro vai ter 2, eventualmente até 3 nele, e tentar achar o cara que está mais livre, né? Por mais que é boa a defesa aqui, você consegue achar uma solução melhor do que muitas vezes forçar, principalmente no começo do jogo, a bola tem que correr um pouco melhor, né? Nem acho que o trabalho defensivo do Minnesota foi ruim, manteve aí o time do Minnesota em 99 pontos, o time do Golden State em 99 pontos, né? Mesmo sem o Stephen Curry, mas o time do Golden State está jogando bem, contou com um Draymond Green muito agressivo também, principalmente no começo do jogo, né? Mas é ter um pouquinho de paciência, né? Tentar forçar um pouco menos situações e saber que a defesa do Golden State, ela quer que você arremesse marcado e tentar achar o desequilíbrio e colocar um pouco mais essa bola para correr, né? Fica aqui, lógico, a atenção para quanto tempo o Stephen Curry vai ficar fora, né? Se ele vai ficar só o próximo jogo. Eu tenho quase certeza que o próximo jogo ele não joga, né? Até por uma questão de precaução, eles já ganharam um jogo fora de casa, né? Mas é lógico que é super relevante para a série, mas esse Golden State mostrou que mesmo sem o Stephen Curry tem uma força e principalmente tem uma defesa que pode trazer algumas garantias para esse time do Golden State e ainda contar com o Jimmy Butler, contar com o Buddy Hield jogando bem no ataque, para quem sabe até mesmo sem o Stephen Curry conseguir sair vencedor dessa série. Eu particularmente acho difícil ser o Curry, né? Mas é possível, é difícil, mas não é impossível, né? E o Minnesota tentar fazer com que a bola corra mais, Eu acho que isso é fundamental para que o Minnesota tenha algum tipo de chance nessa série. O que você achou do vídeo? Comenta aí, fala para mim quem você acha que vai ganhar essa série e lembre-se de se inscrever no canal e dar aquela hypada no vídeo.